Então, o nosso tema de hoje é filosofia e ciência. A característica, o tema da aula seria característica do discurso filosófico e do discurso científico. Eu optei por dividir essa aula em dois momentos, porque essa semana eu sei que está corrido para vocês, para não ficar muito longo. Eu vou falar um pouquinho do que é ciência e do que é filosofia, diferenciando aí os dois, e na aula seguinte eu vou falar propriamente do discurso, de como se elabora um discurso filosófico e de como elabora-se um discurso científico. Quais são as características? De que forma esses discursos se apresentam aí, tanto nas provas do Enem, nas provas, nos vestibulares que vocês vão prestarem, e no dia a dia. Olha, quando eu vejo essa notícia aqui, olha, esse texto, ele tem característica científica ou característica filosófica? Então, na aula seguinte, nós vamos tratar disso. Nesse momento, eu vou apresentar para vocês de forma mais sucinta possível os tipos de discurso. Quais são esses discursos e como eles se apresentam no nosso dia a dia. Então, essa é a nossa primeira aula do bimestre, do terceiro bimestre. Corresponde a 2 aulas com o tema Filosofia e Ciência, características dos discursos. Deixa eu tentar colocar a tela inteira aqui. A partir desse momento, se alguém pedir... Só um segundinho, gente, que meu mouse deu... Deixa eu ver aqui. Amanda, permitir. Apresentação. Como eu falei para vocês, a partir desse momento, se alguém pedir para entrar, vocês vão me avisando que aí eu não consigo visualizar quem está pedindo. Às vezes faz um som aqui e eu vou lá, mas nem sempre faz. Então, o objetivo... Amanda está pedindo, professor. Hein? Amanda. Só um segundo. Não consta para mim o pedido. Pede para ela pedir novamente. Ela entrou já. Já entrou. Aqui. Eu entrei. Ok. Então, o objetivo dessa aula é que, após essa aula, os educandos possam aprofundar a compreensão sobre filosofia, valendo-se da comparação com o conceito de ciência. A habilidade é aprofundar a compreensão do tema filosofia, valendo da comparação com os conceitos de ciência. E aí vem filosofia e ciência. A filosofia e a ciência, elas vão ter, num primeiro momento, não havia distinção entre filosofia e ciência. Se vocês lembram lá, quando falamos sobre os primeiros filósofos, chamados pré-socráticos, eles, na maioria das vezes, eles eram cientistas. Então, eles eram desde astrônomo, biólogo, eles tratavam de vários assuntos ao mesmo tempo. Então, vamos lá para a definição de ciência. Ciência é uma das formas do conhecimento que o homem produziu no transcurso da sua história, com o intuito de entender e explicar racionalmente, objetivamente o mundo, para nele poder intervir. A ciência moderna, propriamente dita, surge com Galileu e Descartes no século XVII. Embora tenha sido uma atividade iniciada na antiguidade grega, e se transformando em uma prática constante com a finalidade de afastar crenças, comportamento supersticioso e eliminar a ignorância e fundamentar racionalmente as normas de condutas e os costumes herdados. Então, vamos lá. A ciência moderna, como nós conhecemos, ela surge no século XVII com Galileu e com Descartes.
Só que ela surge mesmo, a ciência em si, lá com os antigos gregos. Os gregos já começaram a buscar uma explicação de mundo de forma racional. Lembrando que para os gregos antigo, tudo era explicado através do mito. O mito servia para explicar a existência do mundo, os fenômenos naturais, como maremoto, terremoto. Então, os gregos, eles, com os pré-socráticos, eles vão começar a tentar buscar uma explicação de mundo racional. Com essa tentativa de explicação racional para tudo que existe, temos aí a origem da ciência, o surgimento ali da ciência com os pré-socráticos ali, os chamados filósofos da natureza. Mas no século XVII e século XVIII, a ciência vai tomar um caminho diferente da filosofia. Esse caminho que a filosofia, que a ciência e a filosofia vai tomar, é que vai se delimitar ali o campo de atuação das várias ciências que vão surgir. A ciência visa o domínio e o controle prático da natureza, é um conhecimento sistemático e seguro de um conjunto de fenômenos que ocorre de maneira regular e uniforme, segundo os padrões invariáveis de relações causais, expresso com leis, teorias gerais, com o objetivo de tornar o mundo inteligível. Então, você tenta aí buscar uma explicação de mundo de forma racional. Então, Professor, oi. a Anitta quer entrar. Opa, só um minutinho, gente. Pronto. Liliane, Anitta, sejam bem-vindos, Liliane e Anitta. Mais alguém? Acho que é isso. Lembrando a Liliane e a Anitta, não esqueça de colocar o seu nome no chat, por favor. Então, vamos lá. Você pode observar até agora que o homem utiliza o senso comum para guiá-lo no seu dia a dia, auxiliá-lo na resolução de problemas e dificuldades. Além disso, o senso comum, muitas vezes, serve de ponto de partida para observações realizadas pelo cientista. O conhecimento filosófico, por sua vez, substitui os mitos e as crenças religiosas, na tentativa de conhecer e compreender o mundo e os seres que nele habitam. Ao lado do senso comum e da ciência, se apresenta como uma das formas possíveis de entendimento da realidade desconhecida e enigmática. Então, nós já falamos lá atrás sobre o senso comum, que também é uma forma de conhecimento, é um conhecimento mais simplista, é um conhecimento que não exige comprovação, há, de certa forma, um conhecimento baseado nos preconceitos, baseados nas vivências, mas não é de tudo ignorado. Apesar de há uma crítica, isso é senso comum, de certa forma a gente fala com um certo menosprezo, ele, por muitas vezes, o senso comum ele é ponto de partida para uma pesquisa científica. Eu já dei esse exemplo, mas lá começa lá um exemplo de alguém dizer que camomila acalma, maracujá acalma. Toma um chá de maracujá, está nervoso. Isso foi conhecimento transmitido pelo senso comum, pela tradição. E aí, o que o cientista vai fazer? Ele vai começar, poxa, vamos ver o que é que tem de verdade. E aí ele começa a sua pesquisa. Ninguém começa do nada. Ninguém tem uma ideia do nada. Vocês estão vendo aí um monte de cientistas, o mundo inteiro batendo cabeça na tentativa de buscar um remédio, uma vacina para o problema que nós estamos vivendo. Então, eles partem de alguma ideia, de algumas experiências que deram certa, e aí eles vão experimentando, testando, pesquisando, elaborando hipótese, até chegar a uma verdade de fato, algo que eles possam dizer, olha, isso daqui pode ou não ajudar.
mas também é imerso aí num monte de senso comum, na tal da cloroquina, se é ou não é, se serve ou não serve. Nós só vamos saber isso lá na frente. Então, é aí onde diferencia o conhecimento. O senso comum não exige prova, vai dizer, olha, cloroquina é bom e o povo vai tomar. A ciência vai querer testar, então eles vão começar a fazer teste, mais teste, para descobrir se é ou não. E a filosofia, ela nem vai partir do senso comum e aceitar, e nem também vai ser igual à ciência, que vai fragmentar, vai fazer vários testes. A filosofia, ela de uma forma mais crítica, vai ver o que é que está por trás. Enquanto o senso comum está testando um determinado medicamento, ou está questionando, ou está dizendo que isso aí é invenção da mídia ou dos políticos, isso é senso comum. Os cientistas estão tentando correr atrás de respostas possíveis. Já o filósofo, ele está olhando e dizendo, olha, o que é que está por trás de tudo isso? Opa, por que é que tal grupo está defendendo essa corrente e por que é que tal grupo está indo por esse lado? O que está por trás dos pressupostos que está ocorrendo? Esse é o ponto da filosofia. É a gente parar e tentar analisar se realmente há uma politicagem por trás ou não, se há quais são os viés ideológicos que estão por trás de um determinado grupo ou não. Lembrando que a ciência, teoricamente, é para ser neutra. A ciência é para ser prática, ela vai buscar um resultado, mas nós sabemos também, que eu brinco sempre que eu falo neutro, nem o detergente que dizem aí que é neutro, ele é neutro. Tem lá as suas misturas. Então, nenhum lado é neutro, um lado da ciência, que vocês vão ver algum cientista defendendo uma corrente ou um determinado medicamento, aí vem outro cientista dizendo que não é. Então, assim, até mesmo a ciência, ela está imersa aí por trás de pressuposto que nós temos que analisar. A ciência utiliza metodologia específica para dar respostas imediatas e soluções específicas para situações, problemas, que se apresentam ao cientista. Despertam sua curiosidade e os incitam a desenvolver sua pesquisa. Esse é o caminho metodológico para a ciência. Então, a ciência, eu vou pegar aqui no meu celular, que está um pouquinho mais visível do que a minha tela. A ciência, ela vai partir lá da observação, aqui esse ciclozinho, vai mostrar ali algum dos métodos cientistas. Ele vai partir da observação, depois o questionamento, o porquê, vamos lá, algumas pessoas estão tomando tal medicamento, ou pessoas que tomavam tal medicamento por causa de algumas doenças, não estão infectando-se com coronavírus. O que é que está por trás disso? Aí eles vão analisar, esse medicamento aqui tem uma propriedade que pode ser que combata lá o determinado vírus que nós estamos tentando buscar uma vacina. Aí eles começam observando, depois vão fazer o questionamento, depois a formulação de hipóteses, aí eles vão, tal propriedade desse medicamento pode estar inibindo lá a doença, impedindo que essa pessoa seja contaminada. Aí vai experimentar, faz o teste, pega lá 100 pessoas com problema, vai testar aquele medicamento e vai ver se dá resultado ou não. Ou se os resultados são plausíveis. Olha, de 100, 10 foram curadas, então 90 tiveram
não teve resultado. Aí eles vão olhar e dizer, opa, então não é tão viável. Se tem uma margem de erro tão grande, não é viável. Ou é viável, ó, 90% deu certo, 10% sofreram alguns efeitos colaterais. Aí eles vão chegar a uma conclusão. Esse medicamento é útil ou não é útil? Essa pesquisa é eficaz ou não eficaz? E aí, depois que eu chego a uma conclusão, eu parto para a divulgação. Aí eu vou dizer, olha, os resultados da pesquisa foram esses. Depois, novos questionamentos podem surgir a partir daquela decisão que eles vão seguir ou não. Então, a ciência, ela tem todo um método. Basicamente, vai diferenciar nisso daí. A filosofia, ela tenta entender o todo e a ciência, por muitas vezes, as partes. Por isso que existem várias ciências. Ciências biológicas, ciência, aí vamos dividir depois entre química, física, se for falar na medicina, você vai ver que está diferenciada em vários setores, um setor que vai cuidar de otorrinolaringologista, que vai cuidar da garganta, ouvido e nariz, outro que vai cuidar do osso, ortopedia, e assim por diante. A ciência, ela vai fragmentar as partes para tentar buscar a resposta. Já a filosofia, por sua vez, não busca solução, nem tem por finalidade apresentar a resposta, buscando um sentido para diversas experiências humanas, procurando dar um significado inteligível ao real que cerca todo e qualquer ser no mundo. A filosofia se caracteriza por um constante indagar, questionar, perguntar, cujas respostas se tornam objeto de novas indagações e questionamento. Eu sempre falei para vocês que a filosofia, ela não se preocupa tanto com a resposta, e sim com as perguntas. Às vezes, a resposta de uma pergunta gera outra pergunta. Então, a filosofia é sempre uma análise mais crítica, mais rigorosa, mais, de certa forma, buscando questões atrás de questões. Então, lógico, lembrando sempre, a filosofia poderia dizer, a filosofia em si teríamos que ter uma certa neutralidade, mas nós, seres humanos, não somos. Então, lógico que vocês vão ver filósofo com viés esquerdista, vocês vão ver filósofo conservadores, vocês vão ter filósofo liberais. Então, vai ter diversas correntes, mas, basicamente, o questionamento da filosofia, ela vai dizer, eu vou perguntar sobre tudo, indiferente de quem esteja por trás das respostas que estão sendo dadas. Então, daí a falsa impressão causada no homem comum de que a filosofia não serve para nada, uma vez que nada explica, o caráter final é definitivo. O caráter final e definitivo. Então, já que a filosofia não explica nada, ou pelo menos não busca uma resposta concreta, e sim esse indagar, esse questionar, alguns vão dizer, um dito popular aí que se refere à filosofia de forma bem preconceituosa. A filosofia é a ciência que, com a qual, ou sem a qual, o mundo continua tal e qual. Ou seja, normalmente ela é usada para expressar a posição daquelas pessoas que não atribuem à filosofia valor algum. A filosofia lhe é indiferente, em alguns casos, dispensável, tanto como ramo do saber, quanto como disciplina acadêmica. Então, é aquela pessoa, eu sempre me deparo tendo que explicar, ou pelo menos sendo questionado, nem sempre eu dou resposta, porque eu não costumo
debater com quem não tem o que debater. Então, aquelas pessoas que fazem os questionamentos vazios, por muitas vezes, têm o meu silêncio como resposta. Mas, muitas vezes, eu tenho que estar sempre tendo que explicar o que faz um filósofo, o que faz, qual a utilidade. Em um mundo utilitarista como nós vivemos, eu tenho que estar sempre explicando qual a utilidade da filosofia. Então, muitos vão dizer, poxa, se vocês não buscam a solução para os problemas, ou uma cura para algo, qual a utilidade que vocês têm? E aí nós criamos uma sociedade que está vivendo hoje que não consegue ser crítica. Quando eu falo ser crítico, não é não criticar, porque criticar, do ponto de vista do senso comum, é o que mais o ser humano sabe fazer, é apontar os erros dos outros. Mas, do ponto de vista da filosofia, que é fazer uma análise, é você saber se posicionar com argumento, até mesmo para discordar, para que eu discorde da esquerda, eu tenho que estudá-la, eu tenho que entender o que pensam. Para que eu discorde da direita, eu tenho que entender o que ela é, estudá-la para poder emitir um valor. Para que eu possa fazer crítica a uma determinada ciência, ou uma determinada pesquisa, eu tenho que estudá-la, tenho que tentar compreender. E é isso que as pessoas não sabem fazer. Então, a filosofia se caracteriza por uma busca incessante do sentido último das coisas, um saber universal acerca das questões fundamentais. Tem como finalidade compreender o significado da existência humana em seus diferentes aspectos, bem como as relações entre homem, Deus e o mundo. Então, mas todo filósofo é ateu, todo filósofo... Não, gente, muito pelo contrário. O filósofo é só um questionador, que às vezes ao questionar, aí ele é tido como alguém sem fé. Já que você não aceita incondicionalmente as respostas dogmáticas que são dadas pela religião, e o dogma às vezes também é da ciência, tem alguma ciência que se torna dogmática, porque ela acha que dá a resposta a tudo, e não busca um resultado final, a filosofia, ela vai dizer, não, eu só quero entender, eu só quero que você se questione. A Revolução Científica, iniciada por Galileu no século XVII, terminou com a separação entre filosofia e ciência. Então, a filosofia e a ciência ela tem uma origem comum. Ela vai ter uma origem lá na antiguidade com os gregos. Mas quando chega, aí nós vamos passar pela Idade Antiga, vamos entrar na Idade Média. Na Idade Média, tanto a filosofia quanto a ciência vai ficar sujeita à religião predominante daquela época, no caso aí a Igreja Católica, o conhecimento do ponto de vista cristão. Aí no século XVII, com a modernidade, com a quebra ali da Idade Média, início da Idade Moderna, ambas passam a ser classificadas por saber sistemático, crítico, rigoroso do real. Apresenta o propósito e finalidade e procedimento, essencialmente diferente. Enquanto a ciência tem um objeto de estudo, campos delimitados do saber, por isso existe aí diversas ciências, como física, química, biologia, sociologia, psicologia, entre outras, a filosofia ela se ocupa de tudo. Opa! Estou tentando... Só um minutinho. A filosofia vai se ocupar de tudo e qualquer ambiente em geral. Então, a filosofia ela vai se preocupar com a química, com a psicologia, com a biologia, não como um objeto de estudo, mas como algo que faz parte, algo que pode ser analisado, algo que pode ser questionado. As respostas dadas pela ciência são, por muitas vezes, questionadas pela filosofia. Aí vão ter os campos da filosofia, como, por exemplo, a ética, até onde uma determinada pesquisa ela é ética ou não ética. Aí vem a bioética, aí vem
a ética dos animais, que até onde eu posso fazer um experimento com um animal ou não, até onde é justo que vários animaizinhos lá tenham que perder seu pelo, tenham que sofrer para que desenvolva aí produtos cosméticos. A filosofia, não necessariamente ela vai dizer é certo ou não é certo. Ela vai questionar, ela vai lançar pergunta. Até onde vocês, humanos aí, se acham tão superior às demais espécies ao ponto de julgar que vocês podem simplesmente subjugá-las? Se nós pegarmos aí, vamos pensar do ponto de vista da ética animal, se vocês pensarem lá atrás, quando se matava um determinado animal lá, vamos pensar no homem primitivo, ele matava e consumia tudo aquilo que tinha que consumir. Então, você matava lá um bison, todo um grupo ia lá e dividia umas partes e iam comer. Tudo que era comível seria comido. Pronto. Hoje em dia, o ser humano sostificado, o ser humano mais, ele vai lá e ele quer ir numa churrascaria e comer só a picanha. Lembrando que um boi tem, não sei se 1,5 kg, ou se é 2 picanhas. Se for 2 picanhas, ele tem ali por volta de 1,6 kg, que a picanha varia entre 800 gramas e 1,2 kg. Então, você consome um boi inteiro e aí você só quer pegar uma parte. Quantas galinhas tem que morrer para vir aqueles bendito espeto de coração? Então, a filosofia ela vai fazer esse questionamento. Poxa, até onde isso é necessidade? Até onde eu me alimento por necessidade? Eu faço um uso ético dos animais? Então, eu consumo somente aquilo que é necessário? E o quanto eu sou egoísta, que eu tenho que matar hoje centenas e milhares de animais porque tem que atender um mercado consumidor, onde determinado grupo só come o filé mignon, outros e só come isso, só come aquilo. Então, eu tenho que matar cada vez mais animais para isso. A filosofia ela vai se preocupar com isso. A ciência busca respostas. A filosofia vai buscar o questionamento. Dentro aí do tema da filosofia, vai ter um tema, uma área chamada teoria do conhecimento, que é a percepção de como o ser humano conhece. Como é que esse conhecimento, a episteme, chega até nós? Então, eu escolhi para falar um pouquinho para vocês sobre 2 áreas que normalmente caem muito no vestibular, por isso eu escolhi para falar um pouquinho para vocês sobre 2 correntes importantes, que é o racionalismo e o empirismo. São 2 correntes filosóficas que são muito cobradas no Enem e nos vestibulares que vocês vão prestar, eu acredito. Pelo lado do racionalismo, nós vamos ter René Descartes, ele é um dos principais expoentes do racionalismo, e David Hume, pelo lado do empirismo. Então, o que é que vem ser cada uma dessas correntes? O racionalismo é a posição filosófica segundo a qual a razão tem um papel preponderante na aquisição do conhecimento. O racionalismo é, assim, um oposto do empirismo, tal como existem versões radicais de empirismo, que negam a razão de qualquer papel na aquisição do conhecimento. Também há versões mais radicais do racionalismo, que negam o sentidos, qualquer papel na aquisição do conhecimento. Lembrando, racionalismo, o nome já vai dizer, é algo racional, é algo que eu adquiro, é um conhecimento que eu adquiro através da razão, e o empirismo é através da experiência. O empirista vai dizer, os conhecimentos se dão pelo sentido. À medida, os meus 5 sentidos vão me transmitir o conhecimento. René Descartes vai chegar e vai dizer, não, os sentidos nos enganam. Que, olha, quantas vezes você não sente um cheiro maravilhoso, você chega em casa e você
até baba, dizendo, olha, minha mãe preparou tal alimento. Quando você chega, não é. É só a essência, um determinado cheiro de um determinado alimento ou de um determinado produto, e não é o alimento em si. Então, nós somos enganados pelo sentido. Aí os racionalistas vão dizer, tá vendo? O sentido nos engana. Já os empiristas vão dizer, não, essa ideia de que nós conseguimos pensar algo, adquirir resposta somente mediante a razão, não, isso aí também não funciona. Então, havia ali nessas duas correntes filosóficas um certo entrave. Hoje em dia, há quem ainda defenda posições empiristas radicais e posições racionalistas radicais. Só foram populares na Grécia Antiga. Então, os racionalistas radicais, lá na Grécia Antiga, eles foram muito populares. Hoje em dia, a versão mais moderada do racionalismo defende que tanto a razão quanto o sentido são fontes substanciais de aquisição de conhecimento. Há que não confundir a ideia de que podemos adquirir o conhecimento a priori, antes da experiência, acerca do mundo, com a ideia de que o conhecimento não seria possível sem termos experiência no mundo. Então, os racionalistas mais, digamos, menos radicais, eles vão dizer, olha, tanto as experiências nos traz conhecimento, quanto a razão. Uma coisa é como adquirimos o conceito. Relevantes usados na formulação de nossas crenças acerca do mundo, aos quais pode ser adquirido através de experiência. Outra coisa é saber se na posse do conceito relevantes podemos ou não saber coisas acerca do mundo, sem recorrer à experiência. Por exemplo, o fato de termos adquirido o conceito de azul e de vermelho através de experiências perceptíveis não nos impede de saber a priori que um objeto todo vermelho não pode ser azul. Então, assim, há um embate. Ele vai dizer, olha, não é porque a experiência me diz se uma cor é azul ou vermelho, através da mistura de tinta, através de algumas experiências, não quer dizer que, a priori, eu não já consiga dizer, opa, se esse objeto é uma coisa, ele não pode ser outra. Não se deve confundir posições racionais tradicionais como defesa de uma capacidade racional, de intuição, responsável pelo nosso conhecimento a priori. Por exemplo, como sabemos que chove ou não chove? Porque, num certo sentido, podemos ver, através de nossa intuição racional, que isso é verdade. Os primeiros grandes filósofos racionalistas foram Descartes, Leibniz e Spinoza. Num sentido mais geral, o racionalismo é a ideia de que racionalmente podemos chegar à verdade acerca do mundo. Tanto a experiência como a razão são métodos racionais de aquisição de conhecimento por oposição aos processos místicos, como a fé, a revelação divina. Então, a racionalidade, ele vem trazer, quando chega lá o filósofo na modernidade, eles vão começar a questionar as respostas místicas da fé, a ideia de revelação. Na antiguidade, na Idade Média, o conhecimento ele só se dava por meio da revelação divina. Deus revelava esse conhecimento ao homem. Com o racionalismo, ele vai dizer, olha, não é que o racionalista ele vai negar a fé, muito pelo contrário. René Descartes vai tentar provar a existência de Deus mediante a razão. Mas o racionalista ele vai dizer, olha, essa ideia de que o conhecimento só pode vir através da revelação não procede. Processos místicos não são respostas plausíveis. E aí ele vai buscar a explicação do mundo, que é o homem racional, o homem iluminista,
O homem moderno, o homem iluminista, ele vai buscar a ideia de que a nossa razão vai nos revelar o conhecimento, vai buscar o conhecimento. Na questão do empirista, de acordo com essa teoria, tudo deriva tudo o nosso conhecimento vai derivar das nossas experiências, das impressões colhidas pelos 5 sentidos, sendo ele visão, audição, olfato, paladar e o toque. Então, o conhecimento seria sensorial. Eu vou buscando esse conhecimento. Eu vou adquirindo esse conhecimento mediante ao contato que eu tenho com as experiências. Um dos primeiros grandes filósofos empiristas era um inglês do século XVII, chamado John Locke. Esse defende que a nossa mente ser comparada com uma folha de papel em branco. Então, Locke vai defender uma ideia que já era de Aristóteles, e ele vai fundamentar isso, de que o homem é uma tábua rasa. Tábua, lá por os gregos antigos, era o lugar onde você escrevia, era o local onde você escrevia. Locke já vai chamar de papel em branco, ou seja, você nasce zero de conhecimento. Não existe nenhum conhecimento a priori. Essa sensação de que você encontra com a pessoa e diz eu te conheço de algum lugar, mesmo nunca tendo conhecida, ou aquela ideia de que você está num lugar e você diz assim, eu já estive aqui antes, ele vai negar. Ele fala, não, o ser humano ele nasce em branco. À medida que ele vai tendo a experiência, os nossos sentidos vão deixando registrado as impressões colhidas do exterior. A mente era vista como uma espécie de recipiente. Então, nossa mente estaria vazia e vai enchendo à medida que temos contato com o mundo. A nossa volta permite ser capaz de ter uma intervenção ativa, que não seja a interpretação e a manipulação dos dados sensíveis. Então, o empirista vai dizer, olha, vai ter base a ciência, de certa forma, os cientistas são empiristas, de certo modo, o cientista ele vai dizer, olha, eu tenho as experiências que vai me trazendo conhecimento, e ali teste, erro, acerto, que vai fazendo com que eu adquira certo conhecimento. Essa corrente filosófica, no primeiro sentido, vai negar tudo que é a respeito da razão. Fala assim, olha, a razão, você por si só, sem experiência, você não é capaz de aprender o mundo. A respeito dos dados sensíveis, que está, segundo o empirista, na origem da interpretação abusiva em que se apoiam as nossas crenças falsas, o empirismo opõe-se, pois o racionalismo, o qual defende que podemos obter o conhecimento a priori, substancial acerca do mundo. Então, na ideia do empirista, o conhecimento é posteriori. A priori, antes, posteriori, após. Após a experiência, após eu ter contato com certos meios, com certas informações, é que eu vou ter aí a ideia de conhecimento. O filósofo escocês do século XVIII, David Hume, enfrentou sempre uma perspectiva empirista. Algumas das dificuldades apontadas pelos racionalistas, acabando por tirar a conclusão cética, ou ceticismo, de que era impossível basear na experiência ideias tão importantes para a ciência como causalidade, universalidade. Então, assim, uma das críticas que ele vai enfrentar, David Hume enfrenta sempre a ideia de que, olha, você não tem como tirar um conceito universal, algo que é tão importante para a ciência, através da experiência. A experiência, ela limita o conhecimento. E a ciência, ela vai dizer o quê? Ela vai fazer faz experimento, mas depois, através da ideia de causalidade, causa e efeito,
você vai ter uma noção de algo universal. Então, eu vou fazer lá a experiência com um número X de pessoas, e aí eu crio uma lei, eu crio uma regra dizendo, olha, tal medicamento ou tal situação sempre que isso acontecer, acontecerá isso. Então, sempre que alguém tem um vírus da gripe, tem lá a vacina contra aquele determinado vírus. E outras questões. Sempre que você tiver dor de cabeça, você toma a dipirona, que vai resolver a sua dor de cabeça. Então, na base do empirismo, uma das principais o principal problema da corrente empirista era que você pode até adquirir o conhecimento mediante a experiência. A razão não vai negar isso. Sim, a experiência vai te dar condições para você buscar algo racional, mas não só a experiência, porque não dá para você experimentar tudo. Então, novamente aí vai ter uma ilustração aí sobre observação, um determinado problema, eu observo, após a observação para a qual não se encontra explicação imediata, é formulado um problema. Olha, eu observei, na questão da razão, olha, eu observei algo, eu não consegui solucioná-lo, aí eu tenho um problema. Depois que eu tenho esses problemas, eu vou colher dados, seja ele leitura, discussão, entrevista, observações. A seguir, recolhe as informações relacionadas com o problema, essa colheita de dados. Aí, depois que eu vou estudar o assunto, eu elaboro uma hipótese. Ou surge ali um novo problema. Mas eu tenho todas as informações, eu tenho uma hipótese. Com base nos dados colhidos, formula-se uma explicação provisória para um problema. Que aí é o que essa explicação provisória nós chamamos de hipótese. Há experiência, comprova a hipótese. Procede-se novas investigações que podemos envolver a planificação, realização de experiência e experimentação. Aí, após essa observação, experimentação levará a uma conclusão que provará a hipótese será correta ou não. A hipótese estaria correta ou não. Se não estiver, surge aí um novo problema que vai colher dados, que vai fazer mais teste, e aí até você ter uma resposta. Ali são os termos, digamos, seria as formas de adquirir o conhecimento científico. Por isso que é muito problemático, principalmente nos dias que nós estamos vivendo aí, em um momento crucial para a humanidade, é que aquilo que foi negado, a ciência foi negada por muito tempo, foi deixado de lado. Enquanto no século XVII e XVIII acreditava-se que a ciência teria resposta para tudo, foi passando o tempo e nós chegamos a algum momento que a ciência foi deixada de lado. Então, os investimentos foram cada vez mais negados para a ciência, aí voltamos, de uma certa forma, retrocedemos dentro de algumas correntes mais tradicionais ou conservadoras demais, uma tentativa de voltar à origem da fé, e aí nós deixamos cada vez mais a ciência de lado. Chegou um momento que nós temos que buscar uma resposta em tempo recorde. Então, estão correndo aí, que nem louco para tentar achar uma resposta para um problema, e estão ignorando os passos da ciência, que é observação, experimentação, elaboração de um problema, de uma hipótese, e assim uma conclusão. Então, se não chegar a uma conclusão, começa o processo tudo de novo.
Agora, a ciência tem que dar uma resposta imediatista, que aí é o erro. A Rússia já está aí anunciando vacina sem nenhuma comprovação de utilidade, de eficácia. Então, as pessoas estão meio que... As cobaias estão sendo os seres humanos. Enquanto antes você usava algumas cobaias, nós estamos vivendo uma época que, por um desespero e uma resposta imediata, nós estamos ignorando os passos da ciência e tentando aí, fazendo a humanidade de forma geral como as cobaias. Você não vê nenhum político dizendo, olha, vamos testar essa vacina em todos os deputados da Câmara dos Deputados. Vamos testar tal remédio na classe política ou na classe alta. Não. Você joga lá os médicos que estão na linha de frente, agora alguns países querem jogar os professores, jogando a comunidade em geral, e aí, se der certo, nós passamos a usar. Se não der certo, morreu algumas centenas de milhares de pobres aí, não vai fazer tanta falta. Então, os dois termos aí, só sem querer politizar nem um lado nem outro. Eu sei que nós precisamos de respostas, mas nós não podemos ignorar os passos que essa ciência precisa. Então, é essa a questão da filosofia, é questionar. Será que essa resposta tão imediata vai ser útil? Quais serão os problemas que podem implicar após essas respostas tão imediatistas? Então, dentro dos termos, tanto do racionalismo quanto do empirismo, vai ter dois termos que vocês precisam ter uma noção, principalmente para as provas aí do Enem. A ideia de a priori, uma expressão usada para fazer referência a um princípio anterior à experiência. Então, quando a gente fala assim, olha, algo a priori, é algo antes que eu tenha contato com determinada experiência. Então, a priori é uma locução adverbial da língua latina que não se encontra no dicionário de língua portuguesa, mas é muito usada para indicar aquilo que vem antes de. Exemplo, sobre a vitória nas eleições, a priori, não é possível tirar conclusões. Ou seja, se eu estou dizendo assim, olha, o resultado das eleições, há uma disputa que está muito acirrada, tal, eu vou dizer assim, olha, a priori, não tenho que falar sobre esse resultado. Antes de, eu não posso dar uma resposta. Já quando você percebe lá que as pesquisas sociológicas vão apontar um determinado candidato como vencedor, aí você já diz, olha, após a pesquisa, após isso, ou seja, posterior à pesquisa, eu posso dar uma resposta. Conhecimento posterior é o conhecimento alcançado através da experiência, por meio do sentido. Ao contrário de a priori, a expressão latina a posteriori faz referência a um raciocínio que se remonta de efeito à causa. Então, só um minutinho, pessoal. Então, fala depois, você vai comigo. Então, quando a gente fala de a posteriori, você precisa da experiência, é o efeito à causa. Ou seja, você fez a experiência, você percebeu, você teve o contato, aí, posterior a essa experiência, você adquiriu um determinado conhecimento. A priori, em filosofia, a locução a priori faz referência ao conhecimento adquirido sem contar com a experiência. Desculpa, gente, é filho interrompendo a aula. Em filosofia, a locução a priori faz referência ao conhecimento adquirido sem contar com experiência, que se adquire mediante a dedução. Então, eu deduzo que. Então, na base da dedução lógica, claro, eu consigo, a priori, ter um determinado
conhecimento. A investigação do homem em torno do conhecimento é antiga. Várias teorias filosóficas tentam desvendar os problemas. Para René Descartes, a razão é uma faculdade independente da experiência, e sim por um conhecimento inato. Vem antes, a priori, onde se limita a um juízo puramente analítico, como em uma frase, penso, logo existo. Então, quando René Descartes vai dizer, olha, a ideia de eu pensar é que me dá a percepção de que eu existo. Só algo que existe, só algo que pensa, tem essa ideia de existência. O racionalismo aceita a existência das verdades inatas. É as verdades a priori. Kant realizou uma síntese do racionalismo e empirismo, ao manter com referência de todo o conhecimento, o dado na experiência e afirmar ao mesmo tempo a existência de formas a priori. Então, Immanuel Kant vai mesclar essa ideia. Ele vai dizer, olha, a priori, a experiência, o conhecimento vem mediante a experiência, mas, ao mesmo tempo, existem formas de conhecimento a priori. No livro A Crítica do Juízo, Kant estabeleceu um caráter a priori do juízo estético, definindo o belo como uma finalidade sem fim. O chamado estética transcendental, a ciência de todos os princípios, a priori da sensibilidade. Então, a Kant vai dizer, a ideia de belo, ela vem a priori. Não é as experiências... Só um minutinho, pessoal. Filho? Perdão. Então, a ideia de belo, isto vem a priori dentro da gente. Não são as experiências que vai nos dizer se algo é belo ou não. A sensação estética, definindo o belo como uma finalidade, digamos assim, que não tem um fim, não tem um resultado final. Então, Kant ele vai defender a ideia de que alguns conhecimentos vêm posteriori e outros vêm a priori. Então, ele vai fazer uma mescla. Conhecemos a posteriori uma dada posição. Quando recorremos à experiência para conhecer, por exemplo, uma pessoa sabe, posteriori, que o céu é azul quando olha para o céu e vê que é azul. Considerar-se tradicionalmente que a lógica, a matemática e a filosofia são disciplina a priori, porque tem por objeto os problemas cuja solução implica em recorrer ao pensamento puro. História, física, economia, por exemplo, são disciplinas posteriori, porque tem por objeto de estudo fenômenos que só podem ser conhecidos através da experiência. Um exemplo, para saber que o ano Bus, eu não consigo ler esse nome, foram à Lua, Armstrong, foram à Lua, é necessário consultar documentos históricos para saber qual a taxa de inflação em Portugal, em 2003. É necessário consultar dados econômicos. Então, ele vai dar aqui os nomes dos dois cientistas, do cientista Buzz Aldrin, que não consigo pronunciar direito, e Neil Armstrong, foram à Lua. Para que eu saiba que eles foram à Lua, eu preciso consultar documentos históricos. Para saber qual a taxa de inflação, aí falando do ponto de vista da história e agora da economia, em Portugal, em 2003, é necessário consultar dados econômicos. Quando se fala de filosofia, quando se fala de matemática, quando se fala de lógica, eu não preciso de experiência. Eu consigo buscar somente na razão o resultado disso. Curiosidade é a essência da mente científica. Por exemplo, sabe como o leite sai pelo nariz se você ri enquanto bebe? Bem, eu vou ver o que acontece quando eu espirro o leite
para dentro do nariz. Idiotice é a essência da mente masculina. Eu acho que ele vai espirrar pelos meus ouvidos. Você não quer ver? Então, que tipo de conhecimento o Calvin apresenta nessa tirinha? Então, a ideia empírica, a ideia da experiência. Então, ele vai, a personagem vai chamar de idiotice é a essência da mente masculina, aí é um conhecimento a priori. Quando ele dá a ideia de que eu vou fazer experiência para saber como o leite sai pelo meu nariz, então vou puxar o leite para ver para onde ele vai, se vai sair ou não pelos meus ouvidos, aí a ideia empírica, ela vai dizer que a idiotice é a essência do conhecimento humano. Só um minutinho, galera, partindo para o final, só um segundo. Os papéis do médico dele também. Só um minutinho. Em cima da onde? Só um minutinho. Deixa. Um minutinho, assim já volto. É que eu vou mudar. Se não deixou, eu pego amanhã. Se não deixou, eu pego amanhã. Eu vou dar um pulinho no máximo. Não, deixa, se não tiver. Ei, ali. Assim terminar a aula, Aí você não orgulho. Se você achar, você leva. Rafaela e Miriam, que me assustam. Depois sai. Depois você acha e eu vejo amanhã. Quando chegar aqui para o se você achar que você for, você leva. Se você não for, você dá um toquinho, tá nada? Não vou. Vai? Então tá bom. Desculpa, galera, precisei dar uma saidinha. Só um segundo, voltando. Já estou concluindo. Então, a ideia de hoje era trabalhar a ideia de empirismo e racionalismo, ou melhor, apresentar as ideias científicas. Então, o empirismo como o racionalismo são base para toda a ciência. Então, a ciência ela vai se utilizar dessas duas formas de conhecimento. O conhecimento empírico, que é mediante a experiência, e o conhecimento racional. Então, era essa a nossa ideia. Agradeço a participação de todos e abro para perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida sobre ciência e filosofia ou qualquer outro assunto abordado, essa é a hora. Um de cada vez, não tem muito microfone aberto, não consigo entender. Tranquilo, pessoal? Podemos terminar? Pode. Pessoal, só deixando claro aqui para vocês, terminando essa aula, eu vou disponibilizar as 5 perguntinhas da semana passada, tá? Eu cometi um gafe e, terminando essa aula, eu vou disponibilizar sobre as atividades falando sobre a aula anterior, que é a desigualdade como desafio da política. Meu obrigado a todos, obrigado pela paciência e até... Agora é sexta-feira, né? Sexta-feira de manhã, às 11 horas, nós teremos nossa aula de história. Lembrando que essa semana foi adiantado, foi modificado os horários por causa da AP, que será quinta e sexta. Então, quem está precisando de nota, não esqueça de fazer essa bendita AP, que vai ajudar aí na recuperação de vocês, ok? Quem não fez as atividades, continuam abertas. Até quinta-feira eu consigo lançar alguma atividade de alguém que não fez. Após essa data, eu não consigo, porque eu tenho que entregar essas notas, digitar essas notas quinta-feira à noite, até quinta-feira à noite, ok? Muito obrigado a todos, estão livres para ir almoçar e 1h está na eletiva com Gilvão e Maria Célia. Um grande abraço a todos. Falou. Tchau, tchau. Tchau, professor. Valeu, um abraço. Ari.
Tchau, querida. Deixa eu parar aqui a gravação.